Olá, meu povo, tudo bom com vocês? Aqui é o Movimento Podcast, eu sou o psicólogo Francisco. Sou João. Isso aí. Estamos aqui hoje para falar sobre ansiedade. Esse assunto aí que tem pego. O Brasil, se eu não me engano, é o país mais ansioso do mundo. Olha que coisa. E junto a isso, é um dos países que mais tem trabalhadores. Os trabalhadores são os mais ansiosos também, que mais também adoece por causa do trabalho. Esse assunto que é muito importante. Gente, só para lembrar vocês, mandem sempre aqui perguntas, tá? Ao longo que a gente for conversando, eu, o João, tanto nas redes sociais do João, nas minhas redes sociais, na rede social da Movimente, fiquem à vontade para, para estarem dialogando aqui com a gente. João, você recebe muita gente que vem por causa de ansiedade no seu consultório, cara? Como é que é isso? Acho que hoje eu posso falar com certeza, assim, que a maior demanda que eu recebo, não só no consultório, né? Eu trabalho tanto no consultório quanto no CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial. Aqui em Belo Horizonte, na verdade, chama CERSAM, que é o Centro de Referência em Saúde Mental. Então, juntando todo esse grupo, o quadro mais frequente que a gente recebe é a ansiedade, com certeza. É a queixa mais frequente, né? Considerando que é um quadro que ocorre também dentro de outros transtornos mentais ou Uhum. dentro de outras infecções e isoladamente também. Então, eu acho que a Sim. ansiedade, disparadamente, é o sintoma e é o quadro de saúde mental mais prevalente que a gente recebe, com certeza. É muito comum, né? E parece até que, tipo assim, quando a pessoa sofre de ansiedade, aí é o princípio ela buscar alguma ajuda, né? Geralmente é a porta de entrada, vamos dizer assim, para os tratamentos diversos, né, cara? Exato, exato. É. Tanto que é muito comum, né, Francisco, a gente tratar uma coisa, uma comorbidade, ou Uhum, tratar um adoecimento, como no geral, uhum. a partir dessa ansiedade, né? Então, a Sim. pessoa ela vem incomodada com a ansiedade, mas quando a gente vai fazer uma investigação, uma entrevista clínica ali, você vê que o que tem por trás daquilo ali, que Uhum. é realmente, né, o motivo, realmente a raiz do problema, não é a ansiedade. Muitas vezes a ansiedade é a consequência, né, é a copa da árvore e não a base. Sim, sim, exatamente. Então é para isso, como é de costume aqui no nossos quadros, né? A gente tenta no episódio passado a gente falou sobre a depressão, a gente tentou fazer uma definição da depressão, um diálogo sobre a epidemia da depressão nos tempos de hoje. E a gente combinou aqui que eu tentaria primeiro dar essa definição do que é a ansiedade, que é uma coisa muito complicada, assim, de se definir com exatidão. Apesar de que eu acho que talvez seja mais, eh, menos envolto de vultos, olha só, do que a depressão. Mas a ansiedade, gente, de modo geral, eu posso falar para vocês que ela é, assim, um tremor interno. Eu gosto de usar essa expressão, até um outro autor que eu gosto, ele usa esse tremor interno, no qual a pessoa ela não consegue estar presente de modo equilibrado. Ela acaba ficando presente de um modo, entre aspas, assim, ansioso, né? Mas que se manifesta de maneiras diferentes para cada pessoa. Tem pessoas que vão ficar mais elétricas, tem pessoas que vão travar, tem pessoas que vão, vamos dizer assim, vai ficar chorando, mas a sensação interna é de tremor, que pode ser acompanhado, e aí o João pode até me falar melhor que isso, que ele vai falar melhor, de alguns sintomas físicos, né? Que ele pode até dar uma explicação do porquê que ocorre isso aí no cérebro, não sei, questão aí de adrenalina e tal. E que geralmente as pessoas associam a ansiedade com o viver no futuro. Ah, pensar no futuro. Não exatamente, gente. A ansiedade, sim, está muito relacionada ao pensar no futuro, pensar no que não existe, ficar pensando em algo que não é a realidade, está relacionado sim, mas ela também pode não estar relacionada exatamente ao pensar.
ela pode só estar relacionada a algum acontecimento, a algum fato novo, a algum desafio novo, a algo que a pessoa viveu, sentiu, pensou, sonhou, algo que ela escutou. Então, não necessariamente a ansiedade vem, tipo assim, eu produzo a ansiedade. Não exatamente isso. A ansiedade tem diversos contextos. Mas, como eu tenho certeza que o João vai falar isso, também a ansiedade ela é normal. A ansiedade em níveis baixos, ela é normal. Bom, gente, no sentido que quando você vai pela primeira vez, por exemplo, para uma faculdade ou para um curso, você sente uma ansiedade. Você sente opa, nossa, como é que vai ser? Né, João? Como é que vai ser esse negócio aí de quem que eu vou conhecer, quem que vai estar lá e tal. Exato, e muitas vezes é até uma coisa boa, né? Até uma coisa Não boa. necessariamente uma coisa ruim também. Uma final de um campeonato, né? Você tá prestes a ganhar um presente, olha, vou te dar uma surpresa, mas a pessoa não te fala o que é. Exatamente, aquela ansiedade de aniversário que todo mundo sente, né, cara? Pô, vai chegar na semana do aniversário, fica um trem aqui, né? A ansiedade é normal. Só que se a gente não gerencia isso, não dar nomes para algumas coisas, não ver até que ponto isso está passando da conta, isso vai se trazendo um transtorno de ansiedade, que pode ficar generalizado, pode ter outros tipos de... Tem até o síndrome de pânico, que todo mundo aqui tem certeza que já ouviu falar. Então, eu queria saber na perspectiva sua, João, médica, como que vocês veem essa questão da ansiedade, para além desse todo esse manejo psicológico aqui que eu tentei dar um apanhado geral pra galera. Uma coisa que eu acho importante colocar para fazer esse paralelo, né, entre a abordagem médica e psicológica da ansiedade, Francisco, é que na abordagem médica são abordadas patologias, né? Então, se aquilo não é uma patologia, aquilo não vai ser abordado, não tem indicação médica, não tem indicação de tratamento, de propedêutica médica em relação àquilo. Sim. Então, o sentimento de ansiedade, né, é um sentimento, é interessante isso que você falou, sobre que isso acontece naturalmente, e realmente, né, inclusive, não só acontece naturalmente, como muitas vezes o que a pessoa percebe em relação à ansiedade é o valor afetivo que ele dá para aquele sentimento, para aquela emoção da ansiedade. Sim. Porque a ansiedade, a níveis fisiológicos, né, então, se você for fazer, por exemplo, existem esses estudos, né, estudos de ressonância magnética funcional, onde são colocados aqueles plugzinhos assim no cérebro, eletrodos, né, e é medida a atividade elétrica ali dentro do encéfalo, ou seja, você consegue ver numa tela quais regiões são ativadas perante determinados estímulos, né? Então, a emoção medo, ela pode ser ativada e ela pode vir acompanhada de um afeto congruente ao medo ou não. O que eu quero dizer com isso, né? O medo é a emoção, todo mundo conhece, todo mundo que já sentiu medo sabe o que é. Sim. Agora, é muito diferente um medo que você tem quando você está andando na rua, 2 horas da manhã, e uma moto vem aproximando devagar de você por trás, Sim. e o medo você sente quando você está, por exemplo, numa montanha-russa, num parque de diversões. A emoção é a mesma, medo, né? Agora, o afeto é o tempero, é o valor, é o tipo de visão e de interpretação própria que você tem daquela emoção. Sim. Isso varia muito, né? Isso se modifica muito. Então, quando a gente fala de ansiedade, não fala necessariamente da emoção, mas também de todo o valor e de a esfera em que é enquadrada aquela emoção, de como aquilo se apresenta na vida do indivíduo, né? E quando que essa emoção ela passa a ser, Francisco, patológica, na minha visão, né, na visão médica, assim. Sim. Quando aquilo passa a realmente ser um empecilho para atividades de vida diária do indivíduo. Perfeito. Né? Quando aquilo começa a se apresentar numa frequência e numa intensidade desproporcional aos estímulos possíveis de que aquilo ocorresse. Né? Então, a ansiedade ela é normal ser sentida? É normal ser sentida. Mas, geralmente, a ansiedade ela vem acompanhada de um estímulo. Né? Então, eu me sinto ansioso porque eu vou fazer uma prova, eu me sinto ansioso porque eu vou encontrar aquela pessoa que eu gosto, eu me sinto ansioso porque eu sei que eu tenho que pagar uma conta e eu tenho que chegar em casa e fazer aquilo. Então, isso tudo gera essa sensação de preocupação, de antecipação, de vivência de emoções
num momento diferente. Agora, isso é natural que aconteça. Todos nós vivenciamos isso. E quem não vivencia isso, aí sim é considerado fora da curva, né? Fora da curva do natural, do normal, da média. Agora, tem indivíduos que vivenciam isso todos os dias, a todos os momentos, independente de estímulo. Uhum. Né? Então, você vai ter pessoas, por exemplo, que realmente vão se sentir com essa apreensão, como se tivesse uma moto chegando por trás delas, assim que acorda, até quando vai dormir, e pode durar meses ou até anos. Né? Sim. Então, a emoção vivenciada na ansiedade é uma emoção muito semelhante à emoção do medo. Por que você sente medo? Você sente aceleração dos batimentos cardíacos, sudorese, tremor, dificuldade de raciocínio, distorções cognitivas, você pode ter dor de barriga, estômago embrulhando, você pode ter todas as manifestações que são comuns do transtorno de ansiedade. Entretanto, o medo, ele tem um objeto. Eu tenho medo de algo, né? Sim. Enquanto a ansiedade, ela vem de dentro para fora. Né? Então, a partir do momento que isso começa a vir de dentro para fora, e que esse estímulo frequente passa a ser um tormento na vida da pessoa, passa a desfuncionalizar aquele indivíduo, aquilo passa a ser um transtorno de ansiedade, um quadro patológico que requer tratamento. Perfeito, sim. Isso faz muito sentido. Você falou algo que é muito importante, que esses afetos, e que às vezes os afetos é muito pautado no significado, né? Porque a ansiedade vem, geralmente, no que tem grande significado. Vou dar um exemplo para a galera entender o que é esse grande significado. A vida. Pô, você sente que você vai perder a vida, você sente grande ansiedade, né? Você sente que alguém está em risco, uma pessoa que você ama bastante, poxa, que a pessoa tem um grande significado para mim. Quanto maior o significado aquilo tem para mim, maior geralmente tende a ser a ansiedade. Quando você não faz esse gerenciamento próprio, né? E que aí, o que o João está falando, por exemplo, que isso se torna generalizado, é uma condição médica que tem fundos psicológicos, vamos dizer assim. Condição médica por quê? Porque o corpo ele tá engatilhando uma ansiedade forte desnecessariamente. Em momentos que não é para ter, né? E fundo psicológico por quê? Por causa desses significados. Eu vou dar um exemplo, aí talvez, João, a gente pode se aprofundar a partir desse exemplo. Que o Enio Brito, ele dá, é muito bom o exemplo que o Enio Brito. Enio Brito, quem for pesquisar aí, ele é sensacional, eu gosto bastante da definição dele de ansiedade. Ele fala assim, um filho de 17 anos que passou na faculdade, sempre viveu com os pais, e agora, de repente, ele se vê que ele vai ter que mudar de casa. Exemplo bem brando para vocês pegarem aí. Só que ele, assim, é tão apegado nos pais, que aí ele começou a se sentir ansioso com isso. É a mudança de casa, é a mudança para uma coisa nova, que é a faculdade, e o desapego dos pais. Só que ele começou a viver tudo isso na cabeça dele. Ele não expôs, não conversou, não fez terapia. Então, tudo isso começou a ficar na cabeça dele, aí ele começou a generalizar essa ansiedade. Ele já acordava ansioso, ele ia pegar para estudar para a prova dessa faculdade, ele não conseguia estudar porque todos esses significados entravam numa questão. Ao ele não conseguir racionalizar, pensar com calma cada uma dessas coisas, isso rondava a cabeça dele. Até o ponto que ele começou a ficar totalmente travado, né? E olha só, um parâmetro geral aí, bem assim, não muito focado ou muito drástico de como uma ansiedade vai permeando ali a vida da pessoa. Como é que você enxerga isso, João? Esse exemplo, por exemplo, que eu te dei. Eu enxergo isso, assim, por duas vertentes diferentes, duas esferas diferentes que se comunicam muito, né? Na verdade, que se comunicam totalmente. Então, uma parte disso, até por ter uma formação médica, eu vejo muito na formação neurobiológica, né? Então,
na linguagem neurobiológica, assim, o que que eu imaginaria que aconteceu dentro da mente desse indivíduo em termos neurobiológicos? Aham. Para quem está assistindo a gente aí, pessoal, quando eu falo neurobiológico, eu quero dizer o seguinte: a parte realmente que faz parte da sua biologia, das substâncias, hormônios, sinalizadores, transmissores, que são, são liberados, suprimidos pelo cérebro, né? Sim. São sinalizadores, ou seja, aqueles enviadores de sinais que Uhum. vão ditar e vão guiar as nossas emoções, nossos comportamentos, nossos pensamentos, né? Perfeito. Então, tudo que acontece na nossa mente também tem um processo biológico que acontece junto. A gente também é uma máquina, né, que está funcionando ali. E dentro desse processo biológico, essa generalização da ansiedade, como que eu veria isso, né? Então, a gente sempre fala de um indivíduo que, a princípio, começou a ter um estressor, começou a ter um gatilho, gerador de uma ansiedade real, legítima, Uhum. tem um objeto para o qual ela se direciona, né? Uhum. Pouco a pouco, esse indivíduo ele começou a ter uma maior sensibilização de todas essas vias produtoras desses princípios ansiogênicos, desses princípios ansiosos, né? Então, locais topográficos dentro do cérebro que são responsáveis por ativação de sintomas ansiosos, como, por exemplo, a amígdala, né? A amígdala é uma parte do cérebro responsável, grosseiramente falando, pela luta ou fuga, né? Então, onde que a amígdala atua, por exemplo? A amígdala, um homem das cavernas, lá no passado, estava ali, ele via um tigre dentes de sabre na frente dele. Tiveram dois tipos de seres humanos no passado. Um Sim. tipo que parava e pensava, rapaz, mas esse tigre aí não é que é bitelo de grande mesmo? Ah, rapaz, mas que tigrão, até que tem uns dentes compridos. E tem o segundo grupo, que Uhum. antes de pensar qualquer coisa, fugia Sim. ou lutava, né? Uhum. Esse segundo grupo foi o segundo grupo que sobreviveu, foi o que deu origem a nós hoje em dia. O Sim. primeiro grupo morreu. Sim. Então, ter uma reação de luta e fuga, isso é algo que tem uma utilidade evolutiva para a nossa espécie, né? Uhum. Acontece o quê? Que esses gatilhos, por exemplo, então, o gatilho da amígdala, que é disparado em situações reais de luta e fuga, que é o que ele estava vivenciando uma situação de fuga de uma situação, né? Fugindo da situação dessa separação, eu acho que a gente poderia colocar dessa forma. Sim. Esse disparo, essa ativação dessa região específica começou a ser mais sensibilizado, né? Uhum. Assim como, por exemplo, quando a gente come muito, você passa a ter fome com maior frequência, porque o seu organismo se adapta àquela alta frequência de alimentação. Sim. A frequência alta de disparos dessas regiões responsáveis pela ativação de sintomas ansiosos levou esse indivíduo a também uma adaptação a isso. Então, ele passou a disparar com muita facilidade esses estímulos, de forma que mínimos estímulos já eram suficientes para um grande disparo, para uma grande ativação das vias ansiogênicas, né? Sim. No sentido neurobiológico, tem muito a ver com isso, como que um quadro ansioso, a partir de um gatilho, parte para um quadro de ansiedade generalizada. Sim. É claro que a gente está falando aqui de uma forma mais superficial. A gente tem fatores genéticos, fatores Uhum. epigenéticos, fatores ambientais, traumas que a pessoa pode ter vivido, situações de violência. Então, tem diversos elementos que vão propiciar o indivíduo a entrar num quadro patológico de ansiedade, né? Mas, Exatamente. geralmente, essa generalização, ela parte muito desse princípio. Uhum. Sensibilização da ativação desse processo, Sim, sim. Perfeito. né? Você ia citar outro ponto, não? Não, Não, acho que eu acabei falando acabou todos. falando, né? Eu percebi isso mesmo, só porque eu fiquei na dúvida. Então, gente, quando essa pessoa chega na terapia, esse menino, por exemplo, vamos chamar ele de Mateuzinho. O Mateuzinho chega na terapia, o que a gente faz? Tem algumas terapias que vão já fazer um processo fechado ali. É assim, é assado, você vai fazer isso, para tratar a ansiedade. Eu, Francisco, dentro da minha perspectiva, minha abordagem, que eu acredito, eu vou fazendo a leitura geral, vou fazendo todo um check-up geral da vida dessa pessoa para entender quais são os pontos ali que estão em conflito e que ele precisa, de repente, repensar, revisar, gerar habilidades, entendeu? Porque o próprio Enio Brito fala
E isso tem a influência do... Como é que é o nome dele mesmo? Ixi, esqueci o nome do outro, do Kierkegaard. Kierkegaard, ele fala isso também. Que a ansiedade, a angústia, né? O Kierkegaard, ele cita a angústia. Ela vem quando nós precisamos aprender algo novo, transformar quem nós somos. Olha que interessante. Vocês só se moveram quando vocês se angustiaram. Interessante, né, João? Demais. Vocês não fazem algo sem se angustiar. Vocês vieram para essa live aqui, ver eu e o João. Para clicar, pô, acho que vou ver. Se tiveram que ter algum tipo de angústia, algum tipo de sensação inquietante. Mas, pô, vamos ver o que esses meninos estão falando lá. Um curso que você faz, uma especialização, qualquer coisa, assim, vai visitar um amigo, você precisa se inquietar. A ansiedade é esse inquietar em grau maior. E aí que o Kierkegaard e o Enio Brito fala que ela vem mostrando que coisas em mim travou. Quando coisas em mim travou, eu manifesto ansiedade. Aí esse Mateuzinho pode ser, tá? Pode ser, tá, gente? A gente está simulando aqui uma compreensão. Pode ser que ele precisa repensar a relação com os pais. Repensar a própria projeção dele com a vida, porque talvez ele projetou na cabeça dele que ele sempre ficaria ao lado dos pais, nunca precisaria. Pode ser. Pode ser que ele precise repensar a ideia de dar conta da vida sozinho. Sei lá. Aí eu vou fazer esse check-up para ver aonde... Opa, aqui está um travamento. Deixa eu conversar com esse indivíduo sobre esse travamento. Tá dando para compreender, galera? Né? A ansiedade se apresenta em travamentos, mas que ela se manifesta para você destravar esse ponto. Concorda com a minha visão aí, João? Como é que é para você, cara? Concordo. E eu concordo com isso. Isso entra dentro de uma coisa que, para mim, é até parte de porque a ansiedade hoje é tão epidêmica, assim, né? Assim como a gente falou antes da depressão. Isso não é a causa, né? É um dos fatores, Sim. né? Na verdade, dois. E são duas formas de lidar com a ansiedade em relação à terapia, seja a terapia psicológica ou médica, né? Então, duas formas não vou dizer equivocadas, mas problemáticas, assim, de se lidar com esse problema, que são o seguinte: a primeira forma acontece muito, né, que são indivíduos que não têm uma ansiedade patológica, e sim uma dificuldade em perceber a ansiedade natural e enfrentar momentos dessa ansiedade natural, né? E pacientes chegam para mim, olha, comecei a ter ansiedade, quanto tempo você começou isso? Tem 2 semanas. Ah, mas e como é que tá a sua vida? Então, tem 2 semanas que sei lá, que eu descobri que eu vou prestar um concurso, por exemplo, sabe? Então, o indivíduo, ele percebe que tem uma relação clara ali de algo causando isso, mas ele corre para tomar um remédio rápido, porque ele já quer fugir, né? Exato. Então, em vez da pessoa, como você disse, né, usar esse desconforto para se movimentar, né, a pessoa ela se apega quase ao desconforto, né? Então, ela chega no estado em que ela quer que o desconforto vá embora, mas ela também não quer sair daquele local. Então, isso é um quadro que acontece muito. Agora, outro que entra muito nessa esfera também é o quadro do indivíduo que ele realmente tem um transtorno patológico de ansiedade, tem um transtorno de ansiedade. Aí a gente pode pegar o transtorno do pânico, o transtorno de ansiedade generalizada, ansiedade social. Daqui a pouquinho eu vou comentar um pouquinho sobre cada um deles. E esse indivíduo, o que ele faz? Ele busca, muitas vezes, um tratamento médico, né? Focado num tratamento medicamentoso. Ele começa a tomar um remédio. Então, pegando naquele exemplo da luta ou fuga, né? Sim. E ele, de certa forma, desativa temporariamente aquela sensação de luta ou fuga, mas ele não tirou o tigre dali. Então, quando ele para de tomar o remédio, o tigre tá ali, ele volta a ter medo de novo, né? Então, ele só sedou o tigre, né? Exato. Ele adormeceu o tigre ali, sem
sem tirar ele dali, né? Sim. Então, Sim. a visão que eu tenho, Francisco, em relação a isso que você estava falando, é que muitas vezes o indivíduo, ele não tenha realmente, em transtornos graves de ansiedade, o indivíduo ele não tem a capacidade de se mover para sair daquela situação. Uhum. Essa, inclusive, para mim, é a principal indicação médica de um tratamento para um transtorno de ansiedade. O Perfeito. indivíduo está com tanto medo ali, né? Lembrando que a ansiedade é muito semelhante à emoção do medo em termos bioquímicos, né? Bioneurológicos ali. Uhum. Então, o indivíduo ele tá ele fica paralisado pelo medo. Ele fica preso naquele estado, né? Uhum. Inclusive, é muito comum que o indivíduo ele passe a ter medo de ter medo. Então, muito medo de fazer algo para sair desse estado de ansiedade e piorar o quadro. Então, ele fica pisando em ovos, assim, nossa, se eu sair de casa, eu posso piorar, mas se eu ficar em casa, eu posso piorar. E se eu... Então, ele fica nessa situação e ele não consegue sair daquilo, ele fica preso num redemoinho, num limbo, né? Então, o redemoinho, essa força que puxa a pessoa para dentro da ansiedade, o remédio, ele vem para quebrar um pouco isso, para pegar a pessoa e dar um empurrão para fora. Sim. Então, a forma daquele indivíduo quebrar o enquadro pelo qual ele percebe aquela situação, aquele afeto, aquela emoção. Agora, se ele não trabalha, de onde isso vem? Quais são os gatilhos? Quais são as ferramentas que você tem para lidar com isso? Porque muitas vezes tem indivíduos que não tem como tirar o gatilho. O meu gatilho para o meu quadro de ansiedade é o fato de que eu tenho uma doença crônica. Sim. Eu tenho diabetes, por exemplo, tipo 1, e isso não vai mudar. E eu não consigo parar de pensar nisso, ok, né? Adianta tomar um remédio se a diabetes continua ali? Então, trabalhar não só a origem, mas ferramentas para lidar com aquilo. Exatamente. Né? Então, o remédio é a entrada para o tratamento. A saída está nesse trabalho. É profundo, é demorado, é difícil, e é por isso que muita gente não quer. Né? Então, o remédio é mais fácil. Sim. Então, esse é o perigo que a gente não pode cair. Né? E tem um fenômeno, João, que é muito interessante, cara, que ocorre nos pacientes que principalmente não precisam tanto da intervenção do remédio, mas acontece também dos que precisam da intervenção do remédio do médico, né? Que é o quê? Quando a pessoa ela vem com esse discurso da ansiedade, que tá na boca do povo, assim como a gente falou no episódio anterior, tem uma representação social forte. Acho até que mais forte que a depressão. Não sei se você concorda, né? A ansiedade tá na boca do povo. A pessoa vem com esse discurso, a gente começa a terapia. No início a gente fala muito sobre ansiedade, vamos falando sobre ansiedade e tal. Só que a melhora da pessoa ocorre quando a gente para de falar de ansiedade e vai falar da vida da pessoa. Aí a gente chega a determinado momento e fala, nossa, Francisco, caramba, eu me sinto melhor em relação à ansiedade, mas a gente nem vem falando sobre isso, né? Sim, exatamente, porque é ampliando a sua vida, o que você acredita, os seus significados, o que é importante para você, que a ansiedade ela se faz desnecessária. E é por isso que eu sou um crítico, o João também é um crítico, que eu sei, das técnicazinhas de diminuir a ansiedade, simplesmente. Que é o que você buscar no Google, você só encontra isso. Técnica para diminuir a ansiedade. Gente, não... Se essa ansiedade ela vem para essa autotransformação e você só ficar diminuindo ela, como o João falou, é só ficar atacando sedativo no tigre o tempo todo. Uma hora o tigre vai desenvolver uma resistência a esse sedativo e ele vai te comer vivo. A ansiedade é assim. Técnicazinha não perdura. Ele pode ajudar num momento ou outro, pode ajudar e ajuda muito num momento ou outro. Mas é ampliando a própria existência, o olhar, a reflexão, os sonhos. Geralmente uma pessoa ansiosa, ela está em conflito com os sonhos, né? Ou ela está sonhando demais ou ela parou de sonhar. É incrível isso, assim. Muito interessante. Né? Ampliando. E aí, porque as pessoas têm no imaginário delas de que tratar a ansiedade é só falar de ansiedade. Vamos aprofundar a ansiedade e apertar o botão da ansiedade o tempo... Não, gente. Às vezes é ir para outro lado.
Né, João? Não sei se você vê essa correlação também. Eu vejo muito essa correlação. É claro, né, que quando a gente fala disso, de ansiedade, a gente está falando dessa questão basal, né, que traz isso mesmo. Assim, nenhum transtorno de ansiedade ele vem do nada, assim, Sim. né? Sim. E isso incluindo os fatores genéticos ambientais, no geral. Tem alguns transtornos em que essa elaboração por parte da pessoa, às vezes, é muito mais difícil. Por exemplo, o transtorno do pânico. Né? O transtorno do pânico, inclusive, já tem estudos que mostram isso, né? Que o transtorno do pânico ele tem um componente genético muito mais alto do que a ansiedade generalizada, por exemplo, né? Então, para falar um pouco sobre isso aqui, rapidamente, o transtorno do pânico chamado também de ansiedade paroxística, ou seja, é uma ansiedade que ela vem em picos, né? Não é incomum que a pessoa que ela apresente o transtorno do pânico tenha uma ansiedade generalizada, uma ansiedade basal elevada, né? Já tem problemas com isso normalmente, mas tem indivíduos que não, que normalmente tem uma relação tranquila com a ansiedade, com os sentimentos, com os sintomas ansiosos, mas tem os momentos de pânico, né? Enquanto a ansiedade generalizada ela é mais parecida com um desconforto, né? Então, a ansiedade generalizada, pegando aquele exemplo que eu estava dando lá atrás, ela é muito parecida com a ideia, por exemplo, de você, pegando o exemplo do tigre, né, dente de sabre, Sim. a pessoa ela tá lá na caverna dela e ela escuta lá um bicho andando lá de fora, ela ainda não sabe o que é, ela tá apreensiva. Meu Deus, o que é isso? Será que é um tigre mesmo? O que é isso? Será que ele vai entrar? Será que ele não vai? Essa sensação de incerteza, de insegurança, de apreensão, de tensão, ela é muito semelhante ao que o indivíduo com ansiedade generalizada ele vive, né? Inclusive, é um transtorno que tem muita relação com as vias da serotonina. A gente pode tirar depois um podcast para falar mais profundo sobre essas coisas. Perfeito. Até porque isso não vai, como a gente está falando, falar sobre isso não traz a resolução das coisas. Exatamente. Isso não é a saída, isso não é a descoberta, né? Isso é somente uma explicação de como que aquilo funciona dentro da cabeça a um nível biológico. Agora, o que acontece continua acontecendo da mesma forma, né? Independente dessa explicação. Então, no transtorno do pânico, já é muito mais semelhante à sensação que a pessoa teria de se deparar frente a frente com uma fera ali na frente dela e ter que ter uma reação rápida. Então, o pânico ele é uma reação literalmente de pânico, né? E causa pânico, você que está ouvindo a gente. Uma aranha subir em cima do seu ombro, dois caras numa moto, numa rua escura, essa sensação, daquele momento agudo de pavor, é o que a pessoa com pânico sente. Então, já é um quadro um pouco mais difícil de elaborar, mas não é o que é mais prevalente no consultório. O que é prevalente no consultório, sem dúvida, é o transtorno de ansiedade generalizado. É vivenciar aquela ansiedade o tempo todo, no dia a dia dela. É isso que tende a ser o mais prevalente, né? Exatamente. E geralmente no pânico, a pessoa tem aquele medo do medo, né? Que você falou. Exato. Sensação de que evolui para a gente chama até de agorafobia, né? O medo de passar mal, o medo de ter medo. Os pacientes, eles falam muito comigo assim, olha, eu sou doido para ir num show, alguma coisa, mas eu vou chegar lá, eu vou surtar no meio de todo mundo e vai acontecer. Eu falo assim, olha, isso já aconteceu antes? A pessoa, não. Mas eu acho que vai acontecer. Exatamente. Então, e aí é o mais necessário o uso de medicamento porque não é legal. Não é legal a pessoa passar por muitos episódios de pânico, de ansiedade aguda. Não é bom, desgasta, né? Exato. Quem tá escutando aqui e passa por isso sabe. Tipo, é muito desgastante. Então, aí o medicamento vem pra pessoa conseguir lidar com isso. Conseguir caminhar, conseguir ir num show, conseguir sair de casa. E aí é muito importante, muito bom. Gente, é maravilhoso, sabe? E o medicamento, ele tem uma função psicológica também de segurança, né? Tipo, olha, calma, eu tô medicada, tá tudo bem, eu consigo, eu faço terapia, qualquer coisa eu tenho suporte. A medicação tem esse teor interessante, né? E aí onde que entra a terapia, e o João também, eu sei que ele faz esse tipo de aconselhamento, é observar, por exemplo, os gatilhos, né? A pessoa observando, porque o pânico, apesar dele vir do nada, ele dá sinais também.
né? Dá sinaizinhos ao longo do dia ou um pouco antes de que o corpo sempre dá sinais. Gente, o corpo sempre dá sinais. Então, a gente acaba ensinando a pessoa a trazer esse olhar para, opa, qual que são os meus sinais de que eu posso entrar num pânico ou numa ansiedade, uma crise de ansiedade, né? E isso até é uma questão que hoje todo mundo fala crise de ansiedade para quase qualquer tipo de, entre aspas, surto, é crise de ansiedade, né, João? É, Então, isso. é fogo. É. Muitas vezes a pessoa que ela lida bem com a ansiedade, só dela sentir ansiedade, ela já chama de crise de ansiedade. Sim, sim, é. Hoje em dia é muito comum isso. Então, sério que é sério, né? A crise de ansiedade, e a gente vê alguns TikTokers, algumas pessoas aí no online gravando crise de ansiedade. Nossa, Eu estava em pra crise. ver isso, graças a Deus. Nossa, cara, eu que sou meio da internet aí, a pessoa grava assim chorando. Nesse momento, colocando eu estava em crise de ansiedade. Gente, não existe isso. Quem tá em crise de ansiedade não fica pegando o celular, não se grava. A pessoa, a última coisa que a pessoa quer é alguém ver ela em crise de ansiedade. Quem tem aqui vai concordar comigo. Não se grava. Gente, não caia nessa. Essa romantização, ela é perigosíssima. Ela é Romantização. perigosíssima. E está tendo uma romantização da ansiedade. Isso eu posso falar, para mim isso é claro, né? Você Sim. concorda também? Sim, com certeza. Com certeza. Né? Porque, como a gente está falando desde o início daqui, vivenciar a ansiedade é normal. Né? Mas talvez num mundo em que a individualidade ela é tão rasa, tão frágil, e na busca das pessoas por buscar algo para se destacar, né? Ou não necessariamente para se destacar. Tem um motivo de que eu acho que também essa ansiedade, essa pseudo-ansiedade aparece muito. Então, pessoas que querem expor muito e publicar essas questões sobre, eu sou ansioso, eu tenho ansiedade, né? Como uma forma quase de autopromoção. Sim. Isso é contraditório, né? Sim. Mas por que isso acontece? Porque a ansiedade, assim como a maioria dos transtornos de humor e transtornos mentais, ela tem um ganho secundário também. Tem um ganho secundário, perfeito. O problema é que o ganho secundário, para quem sofre com um transtorno grave desse tipo, ele é mínimo. Ele é um ganho secundário que ele pode até ser suficiente para, sim, manter a pessoa por muito mais tempo do que o necessário dentro daquela situação, mas não o suficiente para a pessoa ela achar aquilo bom. Né? O problema é que, quando a gente pega influencers, pessoas da mídia e tudo mais, a pessoa ela parte do ganho secundário, então ela acha aquilo bom, e a partir dali ela desenvolve um tipo de manifestação de transtorno de ansiedade. Sim. Então, isso é muito ruim. Isso faz com que, por exemplo, adolescentes, né, essa geração mais nova, geração arroba, que já faz muita piada com transtorno mental, piadinha com depressão, piadinha com suicídio, né, de um jeito fora do normal, assim, eles retardem a busca pelo tratamento. Exatamente. Eles não buscam ajuda, principalmente psicoterapia. Quando busca, é quando a coisa já ficou feia, aí eles vêm no médico querendo tomar um remédio urgente, assim, sabe? Sim. E muitas vezes não era necessário que aquilo chegasse a esse ponto, né, Francisco? Exatamente. Eu vou dar um exemplo dessa romantização que tá virando quase que normal hoje em dia. Tá até me impressionando. As pessoas que, por exemplo, elas... Eu escutei isso hoje. Tipo, Francisco, eu acho que eu vou desistir de relacionamento. Acho que não acredito mais no amor. Vou desistir de relacionamento. Gente, vocês podem. Não é obrigado a pessoa se relacionar, mas deixa eu fazer uma leitura aqui com vocês. Ao invés da pessoa, por exemplo, entender e assumir uma dificuldade em gerenciar algo, pô, eu preciso melhorar nisso, preciso melhorar naquilo, a pessoa ela já coloca assim, ó, isso aqui não dá certo no mundo. A crise, por exemplo, que aqui no Brasil ainda não é uma crise de natalidade, mas em vários países no Oriente, países na Europa, as pessoas não têm filhos, por quê? Não, esse trem é difícil, gera ansiedade, gera sei lá o quê. Mas a pessoa não se enxerga como
Por que eu não posso aprender? Por que eu não posso desenvolver uma habilidade para tal? Em relacionamento, as pessoas têm... Hoje em dia está sendo muito comum também. Gente, sem moralização, mas estou dizendo hoje em dia. Ah, não, para que eu vou sair de casa? Né? Igual o exemplo do Matheus, para que eu vou sair de casa? Vou ficar em casa mesmo. Tenho ansiedade e melhor não, sabe? Então, eu digo nesse ponto de justificar e às vezes falar que algo na vida não dá certo, não é bom, na vida, mas a pessoa não se olha. Qual que é o meu trauma? Qual que é o meu complexo? Será que eu não posso revisar isso, repensar? Não que a pessoa precisa ter filho, precisa sair de casa, mas ela romantiza a ansiedade, os sintomas, a ponto de não mexê-los. Não posso mexer. Né, João? A gente vê aí alguns pacientes resistentes de mexer em algumas coisas. Não, que não mexe. E é coisa ruim. Não é como se fosse coisa boa. Né? Sim. Não, com certeza, com certeza. Isso quando se trata de hábitos, né? Muitas vezes, mas também muitas vezes quando se trata de percepções, né? De construções, né? Então, aquele indivíduo em que ele falou, olha, eu sou nervoso mesmo, a pessoa fala comigo, eu fico muito estressado, mas porque a pessoa tem que me respeitar e tudo mais, né? A pessoa ela quer trabalhar o estresse, mas não quer trabalhar o ponto de vista, a abordagem que ela tem sobre o que ela recebe de outros indivíduos. Exatamente. E isso é uma das maiores dificuldades, eu acho, dos profissionais da saúde mental hoje, né? Lidar com esse público, quando eu falo essa geração, eu não quero dizer só as pessoas que nasceram agora, né? O comportamento dessa geração afeta todas as pessoas que estão vivas durante esse momento, essa geração. Perfeito. Isso é muito comum, por exemplo, também, Francisco, nos transtornos de ansiedade sociais, né? Então, o indivíduo socializar é difícil. Você tem que ter habilidade de comunicação, você tem que ter a resiliência, porque as pessoas vão falar ou se comportar com você de formas que você não gosta. Sim. Você tem que aprender a se impor perante as outras pessoas, ao mesmo tempo que você tem que aprender a gentileza. Então, é difícil, é fino, dá trabalho. Gera angústia. Angustia demais, né? E outra, a sociedade, ela coloca um espelho, muitas vezes, nos seus defeitos, nas suas fraquezas, nos seus medos, né? E isso tudo vai criando inibições, e quebrar essas inibições é um processo necessaríssimo, né? Mas hoje eu tenho pacientes de 12, 13 anos de idade, por exemplo, que relatam que, os pais reforçam constantemente isso, né? Que tem ansiedade social e que para ele não tem como sair de casa. Eu falo, mas desde quando isso acontece? Já tem uns 3 anos. Aí você já pega uma pessoa de 9 anos de idade, que desde os 9 não sai de casa, só interage pelo computador e acha que tem um problema de cabeça, porque não sabe lidar com as pessoas do lado de fora. Olha, a gente falando assim parece óbvio, parece absurdo, né? Mas não é como a gente percebe. Falando assim é absurdo, mas acontece demais. Você deve pegar uns casos assim também. Sim, acontece muito. Então, não é só uma romantização da ansiedade, mas dos transtornos em geral, e que a ansiedade hoje tá virando uma característica de personalidade, né? Sou ansioso. Eu até brigo, meus clientes sabem, os das antigas aqui, eu brigo com eles quando eles falam que eles são ansiosos. Por quê? Ninguém é ansioso. Você é João Vitor. Você é. Mas ansioso você pode estar. Você pode. Mas ser é de uma ordem. É de uma ordem mais profunda, mais essencial. Eu sou. Olha que forte isso, né? Como a gente incorpora na nossa linguagem coisas que mudam a nossa própria percepção de nós mesmos. Eu sou ansioso. Poxa, você colocou como uma condição de ser a ansiedade. Não, você pode estar, você pode sofrer de, maravilha. Posso ter uma condição, sei lá, tem um transtorno de ansiedade generalizada, maravilha. Mas ser, você não é.
Então, a ansiedade, você vê que a discussão da ansiedade gira em torno de uma sociedade, gira em torno de compreensões, gira em torno de política. Nossa, quanto que aumenta a ansiedade na época de eleição, né, cara? Meu Deus do céu. Muito. Então, gira em torno de vários pontos e eu sou ativista do não se rotule como tal. Trate. Faça terapia, mas não se rotule. Posso trazer um exemplo prático em Perfeito. relação a isso? Para Perfeito. provar isso que você está falando, se é que Uhum. precisa, né? Sim. Os índices de ansiedade na população, sendo comparados antes e após o período de maior epidemia do Covid, explodiram. Uhum. Então, pessoas diagnosticadas com quadro de ansiedade, apresentações, queixas por questões relacionadas à ansiedade, explodiram no Covid. Se todas as pessoas já eram ansiosas, por que elas vieram para o tratamento só depois do Covid? Tá. Né? Porque a ansiedade não é uma coisa que você é um estado que muitas pessoas desenvolveram Sim. ao longo do Covid, por exemplo, né? Muitas pessoas desenvolvem esse estado muito cedo e, sem perceber, o retroalimentam, a ponto de que fica tanto tempo convivendo com a pessoa de que ela perde a noção de quem é ela, quem é o transtorno, né? Exatamente. Agora, vira uma questão de personalidade. Se incorpora ao indivíduo. E mesmo incorporado, não é o indivíduo, ainda pode ser, né, trabalhado. E aí a psicoterapia é a mãe, não tem outra saída. Exatamente. Então, e isso sempre com muita humildade, né? A pessoa vai se trabalhando. A pessoa que quer, de fato, tratar a ansiedade, ela precisa ter a humildade de revisar os conceitos. Às vezes, conceitos religiosos, conceitos sobre o que é a vida, como funcionam as coisas, né? Conceito sobre si, porque é aí que a ansiedade quer que você visite e revise, repense, né? É aí. Então, olha que interessante, né, João? É mais fácil eu me dizer ansioso do que repensar quem eu sou, né? O Sartre, ele fala, né? As pessoas se definem para não ter o desconforto de se repensarem. Então, a ansiedade é isso. Você prefere não ter o desconforto de repensar a própria vida, repensar a própria espiritualidade. Quanto é difícil as pessoas repensarem a própria espiritualidade. Inclusive, até tô vendo tem que pegar o nome dela depois. Eu vou deixar na descrição depois. Muito boa. Porque eu sou católico e ela fala sobre relacionamento abusivo no meio católico. Cara, e que legal. Ela fala sobre abusos não só abuso sexual, mas abuso de autoridade, abuso de fala, coisas que não fazem sentido dentro do meio católico. E ela assim, eu vejo uma galera falando, nossa, meu Deus, cara, faz muito sentido pra mim. Pô, por que eu nunca pensei nisso antes? E outra galera se doendo. Porque não quer, não quero ver isso, né? É muito interessante. Pô, não, que isso? Pra que, não quero nem olhar isso. Né? Porque a galera não quer pensar, não quer se propor a refletir. Então, só para citar esse exemplo, é preciso, mesmo que você seja muito ferrenho em alguma ideia, não estou dizendo para você parar de ser igual, como eu falei, eu sou católico e ainda vejo, repenso a vários tipos de posturas e ideias, eu não acolho tudo que me falam, mesmo sendo católico, né? Você tem que sim se propor a pensar, refletir. E, se preciso for, busque tratamento médico, psicológico, e que o melhor da via é os dois juntos para ter essa promoção da saúde mental de modo completo, né, João? Posso ser ousado aqui? Por favor. Eu acho que falando de ansiedade, eu acho que alguns quadros podem ser manejados apenas em psicoterapia, mas eu não conheço quadro de ansiedade que é resolvido somente com abordagem médica. Cara, eu nunca vi isso na minha vida. Ansiedade, você consegue reverter os sintomas com abordagem médica.
para eliminar o problema, para realmente controlar esse problema. E como você disse, né, mudar, sair dessa situação, parar de estar ansioso e passar a ser feliz, eu acho que sem psicoterapia não tem como chegar nesse cara, sabe? Realmente, a ansiedade, ela não só são pontos, né, Francisco, que só coisas que a nossa mente está dizendo ali para você se movimentar dentro daquela esfera, como também são pontos que necessariamente você tem resistência em se movimentar naquela esfera. Exatamente. E senão você teria se movimentado. Sim. Né? Se você tivesse o impulso de movimentar e fosse fácil, você teria feito. Teria. Talvez porque é difícil, porque tem uma pedra ali no caminho. Muitas vezes essa pedra vai precisar de um auxílio para ser puxada. Pode ser, por exemplo, um medicamento. Exatamente. Agora, para lidar com isso, eu acredito que é o caminho. Assim, só terapia medicamentosa para ansiedade não dá. Não é interessante. Gente, sabe? É por isso que eu trabalho com o João. O João é ousado. Um monte de gente vai... O pessoal vai te perseguir, cara. Inclusive, até para não ficar isso mal entendido, né? Eu queria só fazer... Eu tenho uma listinha aqui, mas é uma coisa também bem intuitiva, assim, né? Dos principais transtornos de ansiedade, porque alguns vão ter um componente mais biológico e outros vão ter um componente mais psíquico, né? Mais voltado à vida, às percepções, ao indivíduo. Sim. Então, a gente tem alguns, só chamar atenção para alguns que têm um fator mais biológico. Seriam eles, né? O transtorno do pânico. Sim. Então, o transtorno do pânico, ele tem realmente um gatilho, ele tem mesmo um funcionamento muito neurobiológico, um fator genético muito forte, né? Ainda assim, ele tem um componente muito importante que precisa ser trabalhado em psicoterapia. Sim. Quando eu falo que nenhum transtorno de ansiedade é bem tratado sem a psicoterapia, isso inclui, inclusive, esses que eu estou falando, que são mais biológicos. Entretanto, esses são transtornos que dificilmente você reverte sem o auxílio de um medicamento, de um acompanhamento médico. Então, são transtornos que vão necessitar mais do que isso, né? Não significa que os outros também não possam necessitar. Tem quadros de ansiedade generalizada que são gravíssimos, né? E que realmente uma intervenção medicamentosa pode ser muito interessante para aquele momento. Mas quando você fala de transtorno do pânico, isso é muito importante. Sim. A intervenção médica, ela se faz um pouco mais importante do que o normal também, né? Quando você fala de transtornos relacionados à agorafobia, ou seja, esse medo de passar mal, medo de ter medo de ter doença, medo de ter um surto, medo de ter uma crise, a agorafobia normalmente é muito mais bem abordada com esse conjunto multidisciplinar também, ou seja, com essa abordagem médica junto, né? Justamente porque pensar sobre aquilo, trabalhar aquilo, já é um gatilho para aquele indivíduo. Então, a medicação, muitas vezes, ela suprime um pouco aquele gatilho e faz com que o indivíduo consiga se abrir para trabalhar aquele evento traumático, aquele evento engatilhador ali na psicoterapia, né? Então, a gente tem, além desse, o transtorno de ansiedade generalizada, que a gente já falou muito, transtorno de ansiedade social, que é voltado a questões relacionadas à socialização, ao convívio com outros indivíduos, né? Tem os transtornos fóbicos, que aí tem, por exemplo, a aracnofobia, claustrofobia, né? Medo de altura, medo de aranha, medo de tudo quanto é coisa. Acho que transtornos fóbicos têm relacionados a quase todos. O transtorno fóbico, um comentáriozinho aqui, ele tem uma diferença dos outros, né? Ele não é um disparo de fatores ansiosos sem um objeto. O transtorno fóbico tem um objeto. Sim. Entretanto, esse objeto ele é hiperdimensionado na mente da pessoa. Então, vou pegar o meu exemplo pessoal aqui. Eu me considero aracnofóbico. Eu pavor de aranha, pavor. Eu lembro bem. É uma coisa que, para mim, é problematicíssimo, assim, né? E uma aranhazinha que é uma coisinha desse tamanhozinho aqui, né? E que eu conheço as aranhas que podem ter veneno, podem causar prejuízo para a saúde das pessoas, mas, mesmo assim, se eu ver uma aranha que eu sei que não causa nenhum problema para aquele indivíduo, eu não consigo me aproximar, porque, para mim, na minha mente, ela ocupa um espaço muito maior do que ela realmente tem. Então, os transtornos fóbicos é você pegar uma coisa e hiperdimensionar, transformar aquilo em algo muito maior, né? Sim. Nós temos os transtornos de ansiedade de separação, que acontece muito com indivíduos, por exemplo, que são criados... A geração da pandemia sofre muito disso. Crianças que tiveram a primeira infância, então, ou seja, que quando o Covid disparou,
e começou o isolamento social, elas tinham 2, 3 anos. Então, elas se formaram por 2, 3 anos de idade, ou melhor, por 2, 3 anos da vida delas, né? Muitas vezes a maior parte da vida delas, com os pais presentes o tempo todo. Então, os pais saem de casa para trabalhar e essas crianças têm crises, têm vários tipos de apresentações de transtornos ansiosos também, Sim. né? Então, são diversas apresentações dos transtornos de ansiedade. O que tem de diferente delas são várias coisas, principalmente o objeto a qual elas se destinam. Sim. O que elas têm em comum? Tem algo que você não quer encarar, algo que tá te empurrando para uma direção e você não quer ir. Por quê? Será que é porque você não deve ir para essa direção? Será que você tem medo? Será que é que porque você não sabe que pode, né? Como que você descobre isso geralmente? Um profissional aí, ó. Aqui, cadê? Aqui, Opa. aqui. Ah, É isso aí, na psicoterapia, né, gente? E vocês observaram que o tempo todo, né? Aí nem é combinado, a gente fala muito de movimento, né, cara? Eu fui observando, movimento, e tem que movimentar e tal. E não podia ser outro nome, assim, para nossa empresa, para nossa ideia, nosso podcast, é Movimente, porque se trata, a gente acredita muito nisso, do movimento, o movimento que cura, é o movimento que restaura. Então, você aí que está escutando e conhece alguém ou está sofrendo de ansiedade, movimente, né? Busca ajuda, não vai ser um problema. Pior é ficar parado. Pior é travar, porque a ansiedade está te convocando a movimentar, está te exato. convocando a repensar alguns conceitos aí na sua vida. Todos não, alguns. E é repensar para melhor, sempre é para melhor. A pessoa que trata a ansiedade, ela é uma pessoa que volta renovada para a vida, né? Uma pessoa que tem alta de um tratamento de ansiedade, cara, que gostoso que é. A pessoa vive melhor, mas a pessoa vive mais, sabe, mais gostoso, assim, tipo, pô, livre, leve, que ela não Livre. precisa de ter uma crise para se movimentar, né, João? É gostoso demais. Demais, demais, demais. Exatamente. Então, gente, se deixar, a gente vai falando aqui, né? Mas temos os nossos compromissos. Acho que valeu muito por hoje, né, João? Foi sensacional Certeza. o nosso diálogo. Nada é combinado aqui, tá, gente? Nada. Só chega aqui, pum, Ao vivo. ao vivo aqui. Então, deixem os comentários, curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal, tá bom? Aqui no Spotify, no YouTube, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, e nas redes sociais. E contem com a gente. É isso aí. Algum recado, João? Se você se identificou com tudo isso que a gente falou hoje, se você está pensando, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa a respeito disso, se tem uma dica que a gente pode dar, movimente. Movimente. É isso aí. Grande abraço pra vocês. Tudo de bom, gente. Valeu! Valeu!